Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, vamos falar aqui sobre um assunto recorrente. Agora na parte da tarde, todo mundo no WhatsApp, aí nas redes sociais, me perguntando: Alexandre, que história é essa de dinheiro que vai entrar no Vasco da Gama? Vamos lá, meus amigos. O Vasco tem uma premiação para poder receber da Copa do Brasil, 2.400.000, e o Vasco tem uma premiação para receber referente à Copa Sul-Americana, 2.900.000, um montante de 5.300.000. Alexandre, e o dinheiro da Globo? Não se sabe quanto que o Vasco vai receber oriundo da verba do campeonato estadual. O Vasco está com as suas receitas comprometidas com a Globo até 2024. Como essa receita está comprometida por conta de vários credores, a gente não sabe ao certo nem se esse dinheiro vai entrar no Vasco da Gama ou não. O restante é tudo historinha do Boitatá. Então, essa é a grande verdade. Outra receita que o Vasco da Gama tem é se na janela do meio do ano o Vasco conseguir o mecanismo de solidariedade de alguns atletas que atuam na Europa ou na Ásia, que verdadeiramente sejam negociados. Aí o Vasco tem uma parcela aí nessas negociações referente ao mecanismo de solidariedade. O grande ativo do Vasco com relação à venda era o Thales Magno. Hoje, essa venda do Thales Magno fica muito difícil para o atleta deixar o Vasco da Gama no meio do ano. Muito. O Thales Magno vai ficar parado aí 3 meses e eu dou como descartado essa possibilidade do Thales Magno deixar o Vasco da Gama no meio do ano. Para as pessoas que estão falando que é mentira essa lesão do Thales Magno, não é. Realmente se machucou, vai ficar 3 meses parado. Quisera que fosse, porque aí pelo menos eu iria ficar feliz de ver o atleta bem. Mas o que ocorreu foi uma lesão mesmo. E a gente vai falar muito disso na live que a gente for fazer às 21h30. Eu acho que um garoto desse, de 17 anos, ele tinha que ser melhor orientado. Coisa que não foi. Nem pelos parentes e muito menos pelo clube. É um ativo do Vasco da Gama. O Vasco já dava essa venda aí como certa. Lá para a Itália, lá para a França, muitos clubes querendo o Thales Magno. Com essa lesão do Thales Magno, o maior ativo do Vasco da Gama hoje passa a ser o Marrone. Só que o Marrone está num viés de baixa, lamentavelmente. Então a gente espera que o Marrone também volte a jogar bem para poder justificar o valor aí da multa rescisória dele para o Vasco poder fazer grana. Alexandre, tem outro atleta aí que poderia ser vendido para poder trazer dinheiro para o Vasco da Gama? O Ricardo Graça, que é um jogador que é mal usado. Um jogador que está se queimando no Vasco da Gama. Perdeu 1 ano de carreira, ano passado, ao sentar no banco para o Henriquez, e está perdendo aí mais, vamos dizer, 2 meses de carreira ao sentar no banco para o Erle. Isso é um absurdo. Então qualquer história que vocês venham a ouvir aí, que milhões que está entrando, tudo mentira. Até porque ano passado o Vasco pegou com a Globo 50 milhões. E não deu jeito. Não deu jeito. Uma diretoria que verdadeiramente, entre dezembro e janeiro, arrecada 20 milhões e chega no mês de fevereiro
e não tem nada dentro do clube, não vai conseguir ajeitar as coisas dentro do Vasco da Gama, tá? Então esse é o meu posicionamento do lado da verdade. Por isso a gente tem feito um comprometimento grande, enorme, para poder fazer uma vaquinha para a gente arrecadar fundos para o Vasco da Gama, porque não existe outra alternativa. E dizem que a situação de salários aí chega a 25 milhões. Não é, é quase 30 milhões de reais que o Vasco da Gama deve referente a salários. Sem contar com futebol, porque a gente fala muito aqui de futebol, o pessoal do Remo lá está 9 meses sem receber salário. A gente bate muito na tecla aqui porque a gente só fala de futebol. Se a gente for pegar as outras camadas, os outros departamentos do Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente vai ver aí vários e vários atletas passando por dificuldade, e dificuldade mais grave ainda do que os que passam o do futebol. Esta é a grande verdade que está acontecendo hoje no Vasco da Gama. Só para deixar claro, não sei ao certo por que houve esse burburinho hoje na parte da tarde, que todo mundo chegou para poder me perguntar: Alexandre, por que vai entrar dinheiro no Vasco? Gente, ó, tá tudo comprometido. Culpa do Eurico, culpa do Roberto, culpa do Campelo, até 2024. Não tem para onde a gente correr, não tem. O Vasco já pegou verba aí antecipada com o BMG. O Vasco já pegou verba aí antecipada com a Avan. E prova que tudo com relação à Globo está comprometido é que o Vasco colocou o Romário aí para poder receber futuramente da verba oriunda do sócio torcedor, porque não tem nada da Globo. O que vem da Globo a gente não sabe ao certo se vai ou não vai entrar no clube. Tem dinheiro que é destinado para o ato trabalhista, tem dinheiro que é destinado para o Profut, que o Vasco não paga. Então é uma situação que é muito grave, é só para esclarecer isso. Mais tarde a gente vai falar muito sobre isso, tá? E cuidado aí com essas histórias aí do Boitatá. Valeu? Vasco neles, estamos juntos.